começando aqui mais um papo integrativo da Health 5D. Hoje contamos com a presença da Larissa Cohen, a nutricionista, a Alessandra Cohen, a dentista biológica, e vamos receber a convidada Cristiane Gico, que é a médica integrativa nefrologista. Vamos falar sobre a fadiga crônica. Então, se você está aí nos assistindo e ainda não se inscreveu no nosso canal, lá no nosso site, da health5d.com.br, assim que acabar a live, passa lá, entra, se inscreve. Seja médico, seja uma pessoa interessada, uma pessoa que esteja procurando um médico integrativo, um profissional integrativo. Eu estou aqui agora recebendo a doutora Alessandra e a doutora Cristiane Gico, que também já... Boa noite. Boa noite, Larissa. Tudo bem? Boa noite a quem está assistindo. Boa noite. Olá, Cristiane. Boa noite. Obrigada, boa noite. Boa noite. Aqui, que honra, muito feliz de receber você. Boa noite a todas. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo jóia. Queria agradecer o convite para falar desse tema muito interessante e muito comum nesse momento pós-Covid, né? Verdade. Eu acho que vai ser muito útil. Com certeza. Posso ajudar pessoas, né? Sim. É legal essas lives porque elas ficam guardadas, né? Vão ficar no canal de vocês e as pessoas podem compartilhar, podem depois ouvir com mais calma, tentar entender, porque às vezes a gente fala algumas terminologias que não ficam muito claras. Então, depois, com calma, a gente pode ouvir quando estiver fazendo alguma coisa. Então, eu acho muito interessante essa propagação de notícias de saúde de uma forma de acesso para todo mundo. Então, eu acho que a gente tem que fazer isso mesmo, distribuir saúde para as pessoas. Certo. Isso é verdade. Salva, né? Sim. Aí vou com vocês aí, vou ser conduzida por vocês aí. Vamos lá. Nosso tema hoje é a fadiga crônica, né? Então, eu queria já começar perguntando para você que hoje a gente vê as pessoas muito cansadas, exaustas, né? Até mesmo antes do Covid, a gente já estava vendo esses relatos muito comuns, né, no consultório. Então, a própria vida mais moderna, digamos assim, trouxe isso também, né? E as pessoas não conseguem muito gerenciar isso. Então, eu queria que você começasse falando para a gente um pouquinho, né, de uma diferenciação ou de uma caracterização do que seria realmente a fadiga crônica, né? E em relação ao que a gente tem ouvido muito, né? Da falta de disposição, da falta de energia, do sono que está ruim, né? A alimentação que também não está lá, essas coisas. Então, o que você tem ouvido também no seu consultório e fazer para a gente um pouco dessa caracterização do que é a fadiga crônica? Então, ficar cansado é normal. Todos nós ficamos cansados, né? Porque nós somos seres energéticos. Nós somos seres que vivem de produção e de energia, né? Nós consumimos alimento, dormimos, tudo ligado à energia. Mas a fadiga crônica, ela é uma doença moderna, vamos dizer assim. Uma doença moderna porque o homem tenta se adaptar a um estilo de vida que é antifisiológico. Porque vamos voltar lá nos primórdios da caverna. O homem, ele não tinha tanto estímulo. Ele não ficava com luz o tempo todo, não tinha luz elétrica. Ele se deitava junto com o sol, ele acordava junto com o sol. Ele não tinha tantos estímulos visuais, auditivos. Ele só tinha que sair, caçar e voltar para a caverna. E o nosso cérebro, ele foi desenvolvido todo nesses princípios fisiológicos naturais.
Com a evolução, a revolução industrial, com essa criação de necessidades, né, antifisiológicas, é que surge a fadiga crônica. Porque o que acontece? A nossa glândula suprarrenal, que é uma glândula que está em cima do rim, ela produz hormônios de luta e fuga. Então, o que acontece? Hoje nós estamos vivendo como se tivesse o tempo todo fugindo de um dinossauro, né? Nós fomos criados para só ter estresse na hora de ir caçar e voltar para a caverna. E agora o cérebro acha que está o tempo todo fugindo de um dinossauro. Ele nunca está seguro. Então, isso faz com que o nosso cérebro se comunique com a nossa glândula suprarrenal, dizendo assim, olha, ela está com muitos problemas. Nossa, libera muito hormônio porque ela está em perigo. E essa situação de perigo o tempo todo leva a uma desregulação do eixo hipotálamo suprarrenal. Então, o que acontece hoje? São as doenças da vida moderna. Então, eu vou dormir 3 da manhã, independente da fisiologia, porque eu tenho que terminar um trabalho. Eu tenho que estar preocupada com resultados em metas, então eu não me preocupo em comer adequadamente no horário mais fisiológico. E todo esse desalinhamento da rotina de vida gerou essa patologia moderna chamada fadiga crônica. Então, que alguns médicos não querem chamar assim mais, querem chamar de uma desregulação do eixo hipófise, hipotálamo e suprarrenal, ou seja, um eixo desregulado. Mas o nome mais comum que a gente vê popularmente é a fadiga adrenal, né? Que é a tal da fadiga crônica. Só que, para a gente diferenciar de uma fadiga aguda, é que a crônica ela não passa. É como se você ficasse o tempo todo assim. Você dorme, acorda cansado. Você medita, tá cansado. Você faz uma atividade que você gosta, tá cansado. Até ver televisão fica cansado. Qualquer atividade você se sente cansado. Então a diferença é um cansaço linear. Você nunca melhora, independente do que faça. Então esse é uma primeira, vamos dizer, sinais e sintomas. Independente do que você faça, a sensação é de que você está sem forças. Você não tem vontade de fazer nada, nem o que você gosta. E em quanto tempo, mais ou menos, a pessoa começa a se dar conta disso? De que já está há X tempo cansada? Como que ela pode perceber isso? Então, você fez uma ótima pergunta, porque o que está acontecendo hoje? As pessoas estão em fadiga crônica, ou seja, com alteração do eixo hipófise, hipotálamo e suprarrenal, e elas acham que estão depressivas. Ah, eu devo estar depressivo, eu vou tomar um antidepressivo. Ou, por exemplo, eu acho que está me faltando tais vitaminas, é vitamina, por exemplo. Elas vão se autodeduzindo. Entendeu? Elas se deduzem e vão tratando aquilo sem ir na causa raiz, sem um diagnóstico preciso. Então, a fadiga crônica ela pode ser confundida com uma depressão, que precisa de um antidepressivo. A fadiga crônica pode ser confundida, por exemplo, com doenças, né? Que nós trataríamos com medicamento e, na verdade, ela precisa realmente de um ajuste. De um ajuste de várias coisas. Então, o importante é que a pessoa sentiu que ela não está como antes, ou seja, você era uma pessoa ativa, alegre, disposta, estudava, tinha libido, que é uma coisa que na fadiga crônica desaparece. Você não sente vontade de ter relação sexual com nada. É aquela famosa assim, hoje não vai rolar, tô com dor de cabeça, porque você não dá conta. Você não dá conta, por exemplo, de assistir televisão com seu filho, brincar. Você começa a parar de fazer atividades de prazer. Então, o ideal é que, se você é uma pessoa que se autoconhece, se está se auto-observando,
procurar um profissional que consiga ir na causa do seu sintoma. Então, eu acho que é muito difícil para uma pessoa conseguir saber exatamente se o que ela está sentindo é uma depressão, se o que ela está sentindo é uma doença física orgânica, que já está avançada, ou o que ela está sentindo é um desarranjo hormonal, ou seja, o problema é nos hormônios, ou é na deficiência de um mineral. É muito complicado para uma pessoa entender aonde está a causa. Eu acho que o que a gente precisa ficar claro é se auto-observar. Eu era assim, agora não estou mais. Tem gente que tem fadiga crônica há 20 anos, há 30 anos. Ela acha que ela é assim. Então, eu sugiro que as pessoas se auto-observem e façam esse questionamento. Eu não sou assim, ou eu não era assim, ou eu não quero ser assim. E procure um profissional que comece essa investigação, porque sozinha ficaria muito difícil. Fizeram uma pergunta: o aumento do PTH não é um indicador? O PTH, pessoal, está relacionado não com a fadiga em si. O PTH, que é o hormônio paratiroidiano, não é a tireoide, é o paratiroidiano, ele vai estar relacionado com alterações primárias da paratireoide, ou seja, já é uma doença, ou seja, um adenoma, ou ele vai estar relacionado com um problema renal, que é secundário. E aí ele vai estar relacionado com cálcio, vitamina D e osso. Posso sentir fadiga? Pode, mas aí você tem que correlacionar com a causa do aumento do PTH. Então, olha só, as pessoas começam a se perguntar aonde que começou a causa disso tudo, entendeu? O paciente está perguntando sobre um hormônio importante, que é o PTH. Mas olha só, o PTH já é uma consequência, ele pode não ser uma causa. Então, acho que fica difícil para você saber, mas e aí? Eu tô com fadiga crônica ou eu tô com outra coisa, entendeu? Ô, Cristiane, você falou dos fatores estressantes, né? Que geralmente é o estresse da vida moderna. Mas aí não sabem que o estresse ele também pode vir interno, né? É um estresse do corpo. E eu tenho falado muito, né, como dentista biológico, da relação dos dentes com o corpo, né? E que você ter uma infecção não diagnosticada ou não resolvida no corpo, o dente com canal tratado, cavitação, algumas condições odontológicas, elas são sinalizadores de inflamação constante para o corpo. E isso também é um fator de risco, né, para você desenvolver uma fadiga crônica. Então, eu queria que você falasse um pouco desses outros fatores de risco, né, associados ao desenvolvimento com relação a esses estressores internos, né? Quando você começa a estudar de uma forma integrativa, como você faz, como todos nós estamos fazendo, você sai desse pensamento linear cartesiano, do tipo, eu vou pedir uma curva salivar de cortisol, na verdade, o diagnóstico de fadiga crônica é necessário um estudo salivar, plasmático e às vezes urinário, para que a gente possa entender a curva do ciclo circadiano e correlacionar com o DEA livre, com SHBG, com DHT. O diagnóstico, ele é muito profundo, ele não é uma coisa assim, eu solicito cortisol no plasma e já está dado o diagnóstico de fadiga crônica. Não é assim, a fisiologia é muito mais complexa. Eu preciso ter uma dosagem de cortisol ligada com DEA, desenhar todo o circuito do paciente, olhar o DHT, olhar o SHBG, saber se é o fígado que está alterando. Isso é para o diagnóstico de fadiga crônica. Agora, como você bem colocou, quem é que está causando a fadiga crônica? É um estresse externo ou é um estresse interno? Essa é uma ótima pergunta. Porque, por exemplo, a parte bucal. A gente sabe na terapia neural que 90% dos campos de interferências estão na boca. Então, quando você começa a fazer uma história de vida, quando você começa a conhecer o seu paciente, que você começa a tentar localizar onde estava o gatilho. Eu comecei a me sentir cansado quando meus pais se separaram. Por exemplo,
Aí você vai lá na boca e você vê que os dentes ligados aos pais começaram com um problema naquela época. Então você já começa a ver que existe não só um estresse externo, mas um estresse interno também do dente. E aí você não vai adiantar só dar cortisol base. Você não vai tirar o cara da fadiga, porque você não foi na causa raiz da fadiga, né? Então, por exemplo, quando você tem o campo biológico contaminado, seja ele por um processo infeccioso crônico dentário, seja porque tem um dente incluso, seja porque houve um uso de material não biológico na boca, e aquele dente representa família, representa trabalho, representa um órgão, você já está levando a fadiga crônica por um campo muito mais profundo, que às vezes você não precisa dar o cortisol base. Você precisa tratar o dente. Porque o que eu vejo? Há profissionais que vai lá, pede todos os exames corretos. O cortisol salivar, pede a curva ligada à aldeia, pede o SHBG, pede o DHT e faz o diagnóstico. Ó, tem fadiga crônica. Nós vamos tratar. O que eles fazem? Começa a repor os hormônios necessários, seja o DEA, seja o cortisol base, seja um adaptógeno, seja um frequencial, um quântico, o que as pessoas costumam tratar. Só que concorda que isso ainda não é tratar a causa? Você ainda está cuidando do sintoma. Você não está integrativo ainda. Porque integrativo, na sua concepção, na sua epistemologia, é tratar causa raiz e não acobertar. Então, por exemplo, eu vejo que houve um momento na minha formação integrativa que eu estava fazendo o mesmo pensamento linear cartesiano da nefrologia. Só que com medicamento diferente. Medicamento, vamos repor adaptógeno, vamos botar cortisol base. Qual é a diferença desse pensamento? Nenhuma. Isso acontece nenhuma para medicina. Não é? Então, nenhuma. Quando eu fui realmente para estudar terapia neural, estudar a medicina psicossomática, entender que a história de vida, que eu falei, opa, peraí, eu não sou integrativa ainda. Eu não estou indo na causa raiz. Eu ainda estou com o pensamento cartesiano, mecanicista de suplementar algo sem encontrar causa raiz. Então, essa parte odontológica, muitas e muitas vezes, é a causa raiz. E as pessoas não fazem noção disso. Não fazem. E eu tenho, olha, a terapia neural, ela abriu tanto a minha mente, assim, que eu passei até por uma metanoia. Eu estou me recuperando ainda desse quebra de paradigma. Porque quebrou os paradigmas na minha cabeça. E foi muito interessante quando eu assisti um vídeo do Dr. Payan, que é um grande, ele é falecido, né? Um colombiano muito importante. O Dr. Gonzalo fala muito dele nas aulas. Que ele fala assim, olha, às vezes uma cicatriz é a causa da fadiga adrenal. Ela é o campo de interferência. E você faz uma aplicação correta na hora certa de procaína, a fadiga desaparece. Então, eu acho que esse princípio de buscar a causa, seja nos dentes, na boca, vai estar em uma boa anamnese, em uma boa história de vida, sabe? Uhum. Exatamente. Eu fico pensando nessa parte, né, da história de vida que você está falando, porque a gente, uma pessoa chega para o médico e fala dos sintomas, e queixa, né, dos sintomas, é difícil a gente ver, a não ser que seja um profissional integrativo, realmente integrativo, né, que vá fazer perguntas da vida da pessoa, vai entender melhor qual é o momento da vida da pessoa, né, o que está passando na vida da pessoa, porque a gente vê que o que acontece? A vida inteira faz escolhas, a vida inteira está usufruindo, né, das informações externas, e a gente está se alimentando de tudo isso. E até que ponto, né, que as pessoas estão seguindo realmente
a sua individualidade, né? A sua necessidade interna, a não ser só suprindo condicionamento social, estímulos externos, as pessoas que ficam com exigências altíssimas dentro do trabalho, até familiares, né? Então a gente observa muito a autodestruição, né? As pessoas que vão seguindo de acordo com o outro, de acordo com o que é dito, que é falado, que é acreditado, sem ter essa consciência interna, uma consciência individual, né? Do que eu quero, o que eu gosto, como que eu vou ficar feliz, como que eu vou descansar. Não, é sempre satisfazendo um externo. E isso também é uma sobrecarga enorme. E o mental está ali trabalhando e, ao meu ver, o nosso cérebro está ali ditando regra o dia inteiro, 24 horas para o corpo. E se você não tiver com o seu mental equilibrado, de alguma forma alinhado, você está mandando as informações completamente distorcidas e jogando toxicidade no corpo, e aí isso vai fazendo as disfunções também biológicas, e uma coisa acarreta a outra, e quando você vê, você tem os sintomas, você tem as questões, as doenças, e aí quando você trata, quando chega num corpo, é lógico, no corpo físico, você precisa tomar providências para resolver o corpo físico. Mas o que foi iniciado também no corpo mental, né, emocional, psicológico, aquilo ali, ao meu ver, se você não trata aquilo, ele vai continuar mandando aquela informação e gerando ou as mesmas questões físicas ou até outras, né? Ou até piores, porque a gente fala quando o corpo quando fala e não ouve, ele grita, né? Chega um momento que ele grita. Com certeza. Então, eu até queria saber como que você enxerga isso e se você, quais são os profissionais que você normalmente gosta de trabalhar em conjunto. Eu sei que você falou que a integração não é somente você pegar uns médicos e pegar medicamentos. A gente tem que ir realmente para essa questão. E então, assim, na sua prática, né, no que você estudou, como que você vê essa integração? Quais os profissionais que você enxerga que são que beneficiam, né, a maior parte do tempo essas pessoas que estão com a fadiga crônica? Os pacientes que chegam com fadiga crônica, ou seja, muito cansados, esgotados, no meu consultório, eu preciso primeiro entender a história de vida dele e, às vezes, eu noto que o estresse, o gatilho para o esgotamento, às vezes é intrauterino. A mãe já vinha de uma gravidez muito estressante, ela, por exemplo, não queria aquele filho, e o estresse começou desde a barriga da mãe. Ela já começou com gatilhos emocionais. Por quê? Nós sabemos que os traumas diminuem ideia. E quando diminui ideia, vai diminuindo outros hormônios, vai levar à fadiga. Então, às vezes, um bebê pode nascer fadigado. Então, olha onde começou. Lá atrás. Então, você tem que conhecer a história de vida do papai e da mamãe. Eu não consigo hoje fazer um diagnóstico preciso sem falar de papai e mamãe. E aí, eu costumo dizer que os meus tratamentos, eles parecem casca de cebola. Então, por exemplo, se eu encontro um estresse lá na barriguinha, por exemplo, eu vou criar um plano terapêutico singular e vou começar, olha, nós vamos começar a tratar a fadiga desde lá da barriguinha da mamãe. E aí a gente pode ter o fisioterapeuta com a microfisioterapia, por exemplo, que eu acho que dá muito bons resultados. Eu costumo trabalhar com psicólogos que fazem hipnose clínica. Né? Os consteladores que tem, assim, eu tenho vários pessoas consteladoras que trabalham comigo que a gente constela a fadiga. Porque, na verdade, a gente tem que conversar com a fadiga. A fadiga está dando um recado, ela não está vindo para te destruir. Então, em vez de ser aquele pensamento cartesiano do anti, você vai olhar para a fadiga e falar, fadiga, você quer me dizer o quê? Então, quando você constela a fadiga, meu Deus, aparecem coisas que você nunca imaginou que está ligada, entendeu? Então, por exemplo, os consteladores, eu tenho tido muito, muito contato com eles. Os dentistas agora, estou trabalhando com eles, né? Encaminhando para a gente poder fazer uma revisão, para ver se tem algum campo de interferência.
E aí a gente vai trazendo. E quando eu faço, por exemplo, a microscopia de campo escuro, campo claro, no meu consultório, aí eu começo a observar, por exemplo, que o campo biológico dele tem muito fungo, por exemplo, que é um grande causador de fadiga crônica. A gente começa a ver, por exemplo, que eu vou precisar, às vezes, de um osteopata, porque a fadiga crônica está ligado com desalinhamento postural, porque nós somos nervos também, nós somos interligados. Então, o fato da pessoa ficar só numa postura única pode levar a uma fadiga, um estresse. Então, assim, eu trabalho com várias pessoas que têm essa visão integrativa, desde o dentista, do psicólogo, do fisioterapeuta, do osteopata. Trabalho com as benzedeiras, tenho caminhado também para as benzedeiras, que é algo da nossa cultura. É verdade. Entendeu? Que nós temos que preservar, que nós temos que... tenho trabalhado muito com os campos espirituais também. Porque os meus pacientes falam, doutora, desde que eu sinto isso, eu sei que é espiritual. Que é uma coisa que o médico integrativo, ele muda. Ele acredita no seu paciente. Ele não duvida. Né? Se ele diz que é espiritual, quem sou eu para dizer que não é? Se ele é especialista nele mesmo. Então, a gente começa a trabalhar com todas as pessoas que estão nesse campo de saúde. Às vezes é só falta de atividade física. Doutora, eu era ótima. Quando eu tinha 15 anos, eu resolvi fazer medicina e parei de fazer atividade física. Então, aí é um gatilho, a gente já começa a ver, porque as mitocôndrias produzidas com atividade física, elas são essenciais para você não ter um estresse, você ter força de vontade para fazer as coisas. Então, eu hoje me pergunto qual é o profissional que eu não trabalho, porque é multidisciplinar, é muito multidisciplinar. Não tem como o médico hoje falar que vai tratar fadiga crônica apenas suplementando. Aí ele, de novo, ele é cartesiano, entendeu? É procurar sempre aquela receita de bolo, né? Eu acho que essa que está na dificuldade maior de realmente se tornar um médico integrativo, um profissional integrativo, porque você tem que olhar para todas as áreas. Você não pode fechar em uma área só. E aí, quando você não fecha numa área só, aquela receita de bolo não funciona mais. Não funciona. E aí Não funciona. requer um empenho, uma abertura, né, uma abertura mental que você consiga enxergar, além, como você falou. Ele veio me falando de um caso espiritual, de uma questão espiritual. E ele é o mestre de si mesmo, ele sabe da saúde dele. Quem sou eu para falar que não é? Né? E falar, não, olha só, é isso. Entendeu? Então a gente está precisando realmente cada vez mais puxar essa autorresponsabilidade e falar, beleza, se é a questão da espiritualidade para você e você identificou isso, que legal, então vai atrás disso. Pode ser que no final ele vai descobrir que não era, mas foi um caminho dele, foi uma jornada dele. Sim. Ele foi atrás daquele caminho, ele foi atrás daquela descoberta, né? Então nada mais enriquecedor para a própria pessoa, né? Caminhar a sua própria jornada conhecendo e tendo profissionais, lógico, profissionais que ajudam, encaminham, que te dão suporte. Esse é o barato da coisa, né? Você conseguir ter esses profissionais que têm a mesma mentalidade e que vão conseguir facilitar essa jornada, né? Serem catalisadoras, né? Dessa sua... Eu costumo falar muito para os meus alunos, né? Eu dou aula na Universidade de Medicina, eu falo assim, valide seu paciente. Ele só quer uma validação. Porque muitas vezes, quando a gente fala uma palavra, não, isso é bobeira, a gente acaba de cortar um processo de cura ali. Sim. Você não valida seu paciente, né? Aí você vai num psicólogo, conversa com o psicólogo, eu acho que o meu problema iniciou ali. O psicólogo fala, não iniciou, não. Ué? Eu tô aqui dentro, como é que você sabe? Então, assim, a gente vai precisar, nós todos profissionais de saúde, nos permitir a transformar diante daquele ser humano. A gente tem que se permitir que aquele saber é tão importante quanto o que eu estudei na faculdade. Não sou eu o detentor do caminho da cura e você obedece. Não, ele sente, ele sabe, ele vive, ele viveu a vida dele, ele tem uma expertise na própria vida. E você tem que validar essa expertise
partir do momento que eu falo, eu sei, você não sabe, você não está pronto para ir numa jornada de cura. Você está pronto para remediar as coisas. A Isso é um escuta, processo, né? Porque na faculdade... a gente precisa escutar mais, né? Às vezes a gente já, até na própria ansiedade do profissional, né? Você já quer dar uma solução, mas só que você não escutou tudo. Então a escuta precisa estar realmente ali atenta, né? Mais escuta, porque às Tem um vezes a gente fala estudo muito. mostrando... Tem um estudo mostrando que o médico ouve menos de 2 minutos do paciente. É um Imagina. estudo. Como é que a gente Menos de 2 consegue, minutos. como é que a gente consegue chegar numa conduta sem ouvindo só 2 minutos, né? Isso é incrível. Por isso que não tem conduta, né? Ele tenta te encaixar num daqueles Uma buraquinhos receita ali de para aquele bolo, Com certeza. Tem que se permitir. Muito interessante a sua Agora, forma. muito, muito, muito ampla, né? Essa tua forma de pensar, assim, é bem o que a gente a linha, né, da Health 5D, o que a gente vem buscando em Exato. termos de profissionais para poder. Fala, Paula, desculpa. Não, fala, eu que te interrompi. Não, acho que é isso. A gente vem buscando esse tipo de profissional, né? Mais atento às pessoas, né? Não às doenças só, né? Mas às pessoas, o que que elas trazem, o que o profissional que está ali com essa escuta atenta pode trazer de mais benefícios nesse caminho próprio, né? De autocura de cada um, né? Então, é bem, bem interessante o que você fala. Eu queria só puxar uma pergunta que ficou lá atrás, só para a gente não perder, que perguntaram acho que se tinha a ver com Epstein-Barr vírus, essa questão da fadiga, se a fadiga também está relacionada, né, ao vírus. Sim. Eu trabalho com biorressonância também, né? Eu trabalho com a parte de frequenciais. E eu tenho testadores no meu consultório dos vírus. E quando o corpo do paciente ele ressona para vírus, bactérias, parasitas, fungos, esses parasitas e esses fungos podem estar na suprarrenal. Porque, por exemplo, quando você faz um exame de sorologia de IgG e IgM, não sei se vocês já notaram, você faz lá, vou pedir sorologia para Epstein-Barr, ou para citomegalovírus, ou para herpes. Você pede o estudo da imunologia aguda, ou seja, você está no momento de uma infecção, e você pede sorologia IgG, que é para você estudar as imunoglobulinas de doenças crônicas, ou seja, você já teve. É muito interessante observar. Tem paciente que o anticorpo frente ao que já teve é muito alto. Muito alto. E o IgM, ele é baixo, ele não está numa doença aguda. E eu já consegui ver uma correlação com a biorressonância. Quando os IgG são muito altos, esse paciente tem pedaços de vírus ainda. Ele não está se multiplicando, mas ele tem um campo, ou seja, um pedaço da proteína daquele vírus que ainda está ali. Há alguma interferência ainda desse vírus. Então, quando isso é positivo, a gente costuma, na integrativa, fazer sempre o primeiro, que a gente chama dos 4 R's. Os 4 R's não servem só para o intestino. Ele serve também para todo o campo biológico, que é a remoção. Então, muitos pacientes chegam para mim já suplementando para fadiga crônica, seja com Rodiela, seja com achaguana, não melhoram. Não melhoram porque não foram na causa raiz e não melhoram porque não fizeram a remoção no campo biológico. Então, por exemplo, se você não remover, ou seja, quando a gente fala remover, não é ir lá e arrancar aquela proteína. A gente entende assim, é como tirar a pilha de um controle. Se eu trocar a polaridade positiva com a negativa,
A pilha não funciona. Você tem que colocar certinho, positivo no positivo, negativo no negativo. Quando eu dou um frequencial para um Epstein-Barr, por exemplo, é como se eu trocasse a frequência daquela proteína. E aquele vírus para de ativar o sistema imunológico. Então, é assim que funcionam os frequenciais. Ele vira a polaridade do vírus. E aí ele para de ser um estimulador. Então, eu tenho usado muitos produtos frequenciais para trabalhar nessa parte de vírus que podem ser causadores da fadiga suprarrenal, da fadiga na suprarrenal. Então, eu nunca pulo. Faz tipo uma onda contrária, é isso? Você altera a frequência do vírus. Aí ele para de ser um estimulador. Você pode fazer isso com máquinas, né? No meu consultório eu tenho, que emite frequência. Como você pode fazer isso oral. Com frequências para o Epstein-Barr, por exemplo. E eu tenho visto resultados com isso, assim, de sempre pensar em remover primeiro do campo biológico para depois vir com uma ajuda a essa glândula, entendeu? Para que ela se adapte a teu estilo de vida. A gente só tem que ter cuidado com essa suplementação, porque se adaptar demais não é bom. Às vezes o que você tem que fazer não é um adaptógeno. Você tem que mudar a sua vida mesmo. Fazer uma mudança na sua rotina de vida, né? Então a gente tem que sempre estar ali, tateando. Agora, eu sempre olho o campo biológico. Se tem parasitas, vírus, bactérias e algo muito interessante que são os metais tóxicos. Chumbo, mercúrio, alumínio. Onde tem vírus, bactéria e parasita, tem metal. Então, a gente também trabalha com os metais. Sobre essa limpeza do campo biológico. Então, se alguém tiver interessado lá, também tem uma live interessante sobre esse assunto. Então, a gente trabalha assim, o Epstein-Barr, os vírus podem ser uma causa de fadiga. Qualquer fator... Fala, Alessandra, pode falar. Não, já falei, só isso. Não, eu queria trazer uma coisa da minha prática, assim, como nutricionista, né? Que às vezes a gente escuta o paciente falando das vontades de comer, né? Os desejos. Uhum. E aí eu queria saber o que você pode falar sobre isso, porque o que a gente sabe dentro da nutrição, né? É que desejos de comer mais salgados no final do dia, então remete a uma suposta alteração do cortisol. E desejos de comer mais doces no final do dia pode remeter a uma falta de serotonina. Então, nessa questão do cortisol, como é que você vê isso em relação a esses desejos alimentares? Eu sempre falo para meus alunos que quem estuda fisiologia humana entende tudo. E quem não estuda fisiologia humana não vai compreender os sintomas dos pacientes. Porque o que acontece? Por que ocorre isso? Porque a suprarrenal ela é dividida em dois pedaços, a medula e o córtex. Elas são dois chapeizinhos em cima do rim. O que acontece? O córtex da suprarrenal, o que vai ser produzido ali? Estrógeno, DEA, pregnolona, testosterona, progesterona, cortisol e um grande hormônio, aldosterona. E a aldosterona é o hormônio do sódio e água. Então, o sódio é muito importante. Muito, muito. Quando a gente aprende na faculdade, tira o sal, a gente não fala que tipo de sal é. A gente não fala se é o sal integral ou se é o sal refinado. A gente fala, tira o sal. E aí a gente acaba estimulando a que o corpo tenha que ativar mais aldosterona para fazer o controle só de água. E aí o que acontece? Quando a suprarrenal, esse córtex, ele é alterado, ele não escolhe só um hormônio. Ele vai escolher, ele pode alterar todos. Então, quando um paciente começa a falar, nossa, eu tenho vontade de comer um sal, é porque ele está sem sal dentro dele.
ele está mais hiponatrêmico. E a variação do sódio dentro do plasma é muito curta, ela é 135, 145. Aquilo ali é essencial para a pressão arterial. Você já percebeu que tem gente que fala assim, não, minha pressão é baixinha? Sim. Mas ela não consegue aumentar quando vai correr, então ela não consegue fazer atividade física mais extenuante. Ela, quando levanta rápido demais, ela não tem uma variação pressória. Porque, na verdade, ela precisava tomar sal integral. O que é um sal integral? É um sal que tem mais de 80 minerais, ou seja, uma coisa que a gente esquece, fica tomando muita vitamina e esquece dos minerais, que é essencial para a suprarrenal. É muito importante para o corpo o sódio. E aí o que acontece? Quando a gente come aquele sódio, que é aquele sódio do miojo, o sódio dos conservantes que estão no supermercado, que não é um sódio integral, é um sódio refinado, ele não vem potássio e magnésio. E aí, o que acontece? Aí sim, você começa a ter uma alteração na própria suprarrenal, essa aldosterona começa a ser produzida faminta por sódio. Por isso que no final do dia ele quer comer sódio. Entendeu? Então, essas pessoas que precisam estar... Ah, eu quero comer um salgadinho, elas deviam fazer o uso do sal integral, que é muito importante. Então, é por isso que quando você tem problema de fadiga crônica, ou seja, alteração do córtex da medula, você tem mais tendência a querer sódio, porque você tem uma alteração na aldosterona. Fisiologicamente, seria por isso. Isso é muito interessante. É igual aquele negócio de coma uma maçã com a barriga vazia. Se você sentir tontura, uma dor de estômago, você tem fungo. Tem esse teste também da maçã. Que é terrível. E o fungo produz fadiga crônica. Por isso que a síndrome fúngica, né? Ela é uma causa de fadiga crônica também. E as pessoas não se dão conta da síndrome fúngica, porque às vezes estão fazendo tratamento, o fungo lá do pé que tem, da unha do pé que tem há décadas, mas nunca sai, né? Então, sim. O paciente que acompanha em muito tempo, e aí, né, sempre, mas não tá bom ainda, não, mas não tá funcionando, agora eu mudei o remédio, né? Então a gente fala, não, você tem que ver a sua alimentação, tem que ver uma série de outras coisas, porque não é só aquele remédiozinho externo que vai melhorar. E esse fungo, ele tá se alastrando pelo seu sistema todo, né? E aí, às vezes, você tem muitas queixas, inclusive, de digestão alterada, uma série de questões, e que corriqueiramente, né, não se faz essa correlação com a síndrome fúngica. Então, aí... Agora também relacionado à fadiga. Então, mais um motivo para a gente prestar atenção, né? Mais um motivo. Por isso que eu não consigo trabalhar sem as nutricionistas, porque eu acho que é impossível. Se você for dizer assim, Cristiane, é impossível hoje não trabalhar multidisciplinar. É impossível. Eu não sei. Se tem algum médico que está carregando esse saco de pedra sozinho, o resultado tá ruim. Porque acabou essa ideia que médico é super-herói, que ele sabe tudo. Tem nada a ver. Nós estamos em outra época. Ou você se comporta dentro desse pensamento multidisciplinar, ou o resultado vai ser pobre. E aí, eu vou até contar uma coisa íntima do meu consultório. Às vezes ele fala assim, ai, doutora, eu tô sem dinheiro. Não dou conta de fazer esse tratamento. Eu falo, faz o seguinte, não paga a minha próxima consulta e gasta seu dinheiro com a dentista, com a nutricionista, com a psicóloga, que o seu resultado vai ser melhor do que comigo. Eu sou super sincera. Porque eu sei que é caro você, às vezes, em todos os profissionais. Eu falo, não venha ao médico. Nós somos, às vezes, o último que você tem que procurar. Não, mas é importante nesse direcionamento, né? No início, no diagnóstico,
No sem tirar essa início, importância. sim. Mais alguma pergunta, meninas? Tem perguntas do povo? Eu não anotei Eu acho. todas. Pra mim. Falaram do pós-Covid, né? Perguntaram alguém comentou que depois do Covid nunca mais foi a mesma e que se sente muito, acho que cansada, né? Agora eu perdi aqui, não tô achando. Olha, o que eu vi do pós-Covid no meu consultório, assim, os exames às vezes vêm normal. Todos os exames. Até os, assim, você consegue ver, dosar várias vitaminas, normal. Quando eu coloco o sangue de um paciente que teve Covid na microscopia, não move uma célula. Parece que o sangue está parado. Ele não tem um movimento seta, ou seja, mesmo que tenha a vitamina ali, mesmo que tenha todos os, vamos dizer assim, o material básico, ele não consegue caminhar até a microcirculação. E aí, o que eu tenho visto com fadiga, perda de memória, queda de cabelo, que até foi o que a minha mãe viveu, né? Eu até contei nos meus stories. Você precisa suplementar acima do normal, do que você considera normal. Por exemplo, você tá com 500 de B12. Se você tá cansado, fadigado, sem memória, você tem que levar a 900, às vezes até 1000. Para quê? Para criar reserva. O Covid acaba com a reserva do corpo. Acaba. Ele destrói a reserva do corpo. O que eu estou percebendo nos pacientes? Se eu vou suplementar algo, eu não uso 1 grama de vitamina C. Eu vou ter que repor a reserva. Porque lá na microscopia, às vezes, tem deficiência de 8 gramas diária de vitamina C. A gente faz um cálculo pela célula, eu falo, meu Deus, consumiu tudo. Eu acho que o estresse COVID é tanto, aquela tempestade inflamatória é tão grande que o corpo usa toda a reserva que ele tem de qualquer coisa, seja de zinco, seja de selênio, seja de coenzima Q10, seja de B12. Por exemplo, Isso é uma coisa que agora, eu tenho que a visto minha também. mãe, depois de uma suplementação... Eu tenho Você tem visto isso visto? também. Sim, muito, muito. As pessoas estão vindo com um zinco baixíssimo, muito baixo. Zinco, vitamina C quase que inexistente. A vitamina B12 nem fala, já era uma epidemia mesmo antes, mas acho que acentuou. Uhum. Qualquer vitamina, mineral que a gente solicite, né, quem está no pós-Covid, o Covid longo, né, como também está se falando, eu observo isso muito. Muito baixo. Mas desculpa, você estava falando do resultado da sua mãe. Pode continuar. Não, até a Priscila está falando aqui do ferro. Uma coisa que eu estou vendo no pós-Covid e pós-vacina, que independente de você ter tido Covid, você é um vacinado. Então, você houve encontro com pedaços do vírus, eles estão com hipocromia, as células estão microcíticas. E aí, quando você vê o ferro, ele está normal. Mas quando você vê o índice de saturação de transferrina, tá 16, 10. Eu falo, minha filha, você anda como? Não tem reserva, nenhuma. E aí os pacientes estão tendo que fazer de reposição venosas absurdas, porque consumiu o estoque de ferro inteirinho. Mas quando você vê a hemoglobina... Porque a gente vê isso, né? Pessoas vivendo isso já há muito tempo, né? Isso em algum momento o corpo consegue voltar ao normal? Olha, os que consultam comigo, eu não sei a opinião de vocês, mas assim, os que consultam comigo, que é o tal do pós-Covid longo, eles estão assim, doutora, faz alguma coisa, porque meus exames estão normais e eu não faço nada. Tem gente que fala que mudou a forma de ser. Tipo assim, eu não tenho medo de andar de avião, agora eu tenho medo de andar de avião. Uhum. Mudou a personalidade. Porque o Covid produz uma encefalite e alterações de comportamento.
Então, eu não estou esperando para ver quando é que o corpo vai absorver e vai voltar a ter estoque. Esses pacientes eu estou fazendo venoso, porque realmente... Porque aí o que acontece? Se você não for rápida nesses manejos, aí acontece o que a gente viu. O que o Brasil sofreu? Uma pandemia de influenza. Agora, em janeiro, a gente teve uma pandemia de influenza que, meu Deus do céu, coisa que a gente não tinha. E por que a gente estava a ter pandemias agora virêmicas de outras coisas que a gente não tinha? Provavelmente porque o Covid fez isso com o nosso sistema de reserva. Ele depletou muito. Então, eu acho melhor não esperar o organismo se reabastecer, ajudá-lo nesse momento, sabe? E o intravenoso seria o mais indicado nesses casos, você acredita? Olha, quando eu vejo um índice como esse, por exemplo, tem paciente que chega lá e fala assim: meu pai me falou que eu tô parecendo doente. Mas eu tô ótima, magrinha, tô linda, doutora. Aí eu olho e falo: meu Deus, não tem ferro, não tem magnésio, não tem... Eu falo: você vive na vontade, minha filha. Porque a desnutrição sua tá... A pessoa tá se achando linda, olha lá. E ela está em um momento de desnutrição grave. Grave. E faz o exame de sangue ou você diz pelos seus exames microscópicos? Não, isso nos exames de plasma. Na microscopia, o que a gente vai encontrar? Uma pessoa num fenômeno de envelhecimento acelerado. Estresse oxidativo, inflamação. É isso que as pessoas não notam, que você começa a envelhecer muito rápido. Você tem uma idade biologicamente, quer dizer, cronologicamente de 20, vamos lá, e biologicamente você já está com 50. Acelera o processo de envelhecimento. Então, assim, as pessoas não entendem que nutrir é a base de você ter uma vida longa, com aparência saudável, né? E muitos minerais e vitaminas participam dos processos de formação desse campo biológico. Por exemplo, se o córtex da suprarrenal, né, que é onde tem a aldosterona, o cortisol, eles nascem do colesterol, um ser humano que está perdendo muito, muito, como é que forma hormônio? Que é uma outra coisa, não sei se a doutora vai confirmar comigo. Aí vai ao médico, ele suplementa cortisol base na fadiga crônica. Só que o problema é alimentar, não tem colesterol. Ele está tomando simvastatina, rosuvastatina, ele não come nada e o médico está suplementando cortisol, mas o problema está na alimentação. Ele não tem gordura para formar hormônio. Entende? Então, assim, eu fico reflexiva e me trazendo sempre para o raciocínio de qual é a causa. Sim, voltando sempre lá para a raiz. Procurar, investigar, analisar o trabalho. Porque senão você acaba fazendo mais do mesmo e não tira aquele paciente da fadiga crônica. A medicina integrativa é isso, né? Não tem receita de bolo. Cada paciente é único, cada um tem a sua história, cada um tem as suas crenças, cada um tem a sua espiritualidade, cada um tem, né? A gente tem que analisar cada item, né, para poder chegar a alguns tratamentos, porque muitas vezes não é um tratamento, né? Não. Algumas abordagens diferentes é que vão surtir efeito, né? Senão não adianta você contar que é só o médico que vai resolver, ou que é só o dentista que vai resolver, às vezes a gente não consegue chegar no sucesso. E aí você volta toda vez. Não está resolvendo, não está adiantando, o que você fez não é suficiente. Né? E eu acho que essa é uma dos motivos de uma busca por uma medicina integrativa, né? Por parte dos profissionais, assim, de ter insucesso, e aí você, não, calma aí, o que eu estou fazendo de errado? E aí você começa a busca, né, de você tentar resolver de fato as pessoas, né? Então é isso, essa sua forma, essa sua abordagem eu acho muito interessante, porque realmente ela é integrativa de fato, porque ela pega a integração. Porque muitos
que ser integrativo é saber suplementar, né? É você saber dar um suplemento. Você falou, você está trocando, você continua sendo cartesiano. Só que em vez de estar usando medicamento da indústria farmacêutica, você está usando outro tipo de medicamento, né? De suplementação. Não, por isso que eu achei a proposta de vocês fantástica. Porque, assim, não adianta a gente ficar ouvindo um profissional que só fala de uma coisa só. Tudo é terapia neural. Tudo é suplementação. Ele coloca para a comunidade que só existe aquele caminho. Sim. Não, e que vai resolver tudo. Eu falo, meu filho, a vida não é panaceia. Não. Tudo vai ser hormônio. Tudo vai ser terapia neural. Tudo vai ser... Não. Tudo depende de quem a gente está falando. Quem é esse ser humano? São os caminhos. Vai ditar o caminho é o próprio paciente. É ele que vai ditar o caminho. Então, assim, não adianta o médico se achar maravilhoso. Tem que separar com aquela pessoa, porque é um mundo completamente diferente, né? Às vezes vai tirar E a gente tem que gostar disso. Eu falo para os meus alunos, adorem isso. Nossa, chegou um paciente novo. Vai ser outra doença, outra cura, outro processo. Eu falo para os meus alunos, gostem de se sentir inseguros e de não saber. Isso é maravilhoso. Sintam-se curiosos. Cada paciente que vem, deixa aflorar sua curiosidade. Isso, e entra naquele mundo e se joga, vai estudar, ele vai sair ali da consulta, vai fazer algumas atividades e você vai se debruçar sobre aquela história de vida, sobre aquele ser humano e ver ele se transformando é muito emocionante. Eu fico assim, meu Deus, ele melhorou porque foi no dentista e se curou de uma doença que ele está há 40 anos. Isso me deixa encantada. Tem que gostar disso também, né? Eu acho que tem que gostar. Cris, fala um pouquinho pra gente sobre como que você atende o seu trabalho, como que podem entrar em contato com você. A gente está chegando no final. Uma pena, porque realmente é um assunto maravilhoso. A gente vai ter que marcar uma próxima live, com certeza. Vamos. Tem uma riqueza aí. Então, eu atendo no consultório online, algumas consultas online, dependendo do caso, né? E atendo também no meu consultório aqui em Brasília, que tem o telefone lá no meu... Eu também vou deixar aqui para vocês. Atendo no consultório, né? São consultas integrativas, geralmente dura em média 1h30 a 2 horas. E a proposta é criar um projeto terapêutico para que você possa ter um guia, um caminho, uma bússola para você começar a sua jornada, né? Tem gente que pega avião, traz tudo para mim e fala assim, eu só quero que você me diga se tá certo. Então, assim, essa coisa do me guia, me mostra... Né? E tem gente que precisa disso, de alguém que organize tudo que já foi feito, de outros especialistas médicos, de outros profissionais de saúde, e organize isso. E fala, começa por aqui, né? Começa pela constelação, começa pelo dentista, começa pelo psicólogo. E a gente vai montando esse programa de terapia, de projeto terapêutico singular. Eu estou começando a atender crianças por um pedido muito grande das mães. Então, assim, estou atendendo também crianças. E é isso. Ótimo. Eu vou deixar. Vou colocar aqui embaixo da nossa live o seu Instagram, né, para as pessoas encontrar com facilidade. A live vai ficar gravada, tanto aqui quanto no YouTube. Então, só ir lá na link a link da bio do Instagram. Tá lá o nosso canal do YouTube, que vai estar gravado. Se você perdeu, vou aqui na metade. Assista do começo, porque vale a pena. Cristiana deu um show de saúde integrativa. Nossa, foi ótimo conversar com vocês. Eu queria todas vocês assim juntas no consultório para a gente bolar um projeto. Eu adoro isso. Com certeza. Podemos bolar, mesmo que seja online, né? Dá para fazer com certeza. Obrigado pelo convite, viu? Pela confiança.
obrigada, Cris, Larissa, Alessandra. Muito obrigada a todas pela participação, Obrigada. presença. E a gente continua nessa missão aí, né? Vamos informar o máximo de gente possível, vamos distribuir saúde integrativa por aí, que é o que a gente... Com certeza. Obrigada, pessoal. Obrigada. Boa noite. Um abraço, um beijo. Obrigada mesmo. Um beijo. Beijo. Tchau. Tchau, tchau. Obrigada.